Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Deus é muito bom. Nessa série da fé, nós temos visto, né, que a fé, apesar de ser simples, existe alguns mecanismos que fazem com que ela eh, possa funcionar de forma mais eficaz. Já vimos aqui a respeito de muitas coisas, vários vídeos, mas essa semana nós vamos ver através da palavra de Deus, alguns ingredientes, né, comportamentos que precisam ser acrescentados à nossa fé. E está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro, ele está trazendo aqui informações importantes a respeito de comportamentos que precisam ser associados à nossa fé. Amém? E ele vai dizer no versículo 5, para que isso aconteça, nós precisamos reunir toda a nossa diligência. Amém? Diligência é atenção, cuidado, esmero. Amém? Então é muito importante nós observarmos esses outros comportamentos que precisam ser associados à fé para que eles possam funcionar. É interessante, né? Nos versículos 14 e 15, Pedro ele vai revelar aqui que ele já tem a certeza de que em breve ele vai deixar esse mundo, ou seja, a sua morte está iminente, está próxima, amém? E nós não vemos em nenhum momento aqui Pedro negativo, em nenhum momento Pedro deprimido, mas Pedro aqui consciente, né? De que ele deve se esforçar diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da partida dele, os irmãos a quem ele estava escrevendo essa carta venham a conservar a lembrança de tudo isso. Irmãos, se nós não tivermos cuidado pelas tarefas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós vamos esquecer dessas coisas que precisamos associar à nossa fé. Amém? Esses comportamentos. Então, eu não vou ter pressa, nós vamos falar de um por um, amém? São 7 coisas que nós vamos estar falando e todo dia eu vou estar falando de uma coisa diferente, amém? Então, nós vemos aqui que o cuidado de Pedro era porque os crentes daquele tempo, como os de hoje, dedicam mais atenção a questões secundárias, né, do que propriamente dito as questões importantes com relação à vida, amém? A questão da virtude, a questão do conhecimento, a questão do domínio próprio, da perseverança, da fraternidade e do amor. Então nós vemos aqui que é muito importante nós entendermos que a fé, ela não vai funcionar sozinha, assim como ninguém faz um bolo somente com trigo, amém? Então, o importante nós vemos aqui é que um bolo ele é feito com vários ingredientes, né? Então, um bolo vai levar trigo, vai levar manteiga, vai levar fermento, vai levar ovo, leite, talvez algum sabor, né? Algum suplemento de sabor para dar um gosto àquele bolo, para que ele possa ser feito de forma diferente. E esses ingredientes, eles precisam ser colocados na medida certa, porque senão, se tiver um ingrediente mais do que o outro, o bolo não vai sair, vamos dizer assim,
com perfeição, não vai sair saboroso, agradável, amém? Então é muito importante nós entendermos que para que a nossa fé funcione, esses outros comportamentos precisam estar presentes, eles precisam estar ativos na nossa vida, amém? Alguns, naquela época, estavam sendo levados às heresias, e Pedro, nesta epístola, está procurando trazê-los de volta à fé cristã. Quantos hoje não decaíram da fé? Esse período pós-pandemia, muitas pessoas esfriaram, porque tiveram que cultuar a Deus de casa e ainda não voltaram à importância do congregar fielmente. Amém? Da questão de viver em comunidade, a questão do amor fraternal, né? A questão de conviver ali com os irmãos. Muitos estão machucados, muitos estão frios, outros estão deprimidos, negativos, e isso não é para estar acontecendo conosco. É interessante, né, que Pedro diz assim: olha, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, no verso 8, ele diz: fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não deseja ficar inativo e infrutuoso no conhecimento de Jesus Cristo, você precisa de forma diligente começar a ir aplicando essas coisas na sua vida, amém? Trazendo essas verdades para o seu comportamento. Que verdades? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então, é importante que esses comportamentos sejam aprendidos e, quando aprendidos, ser praticados. Amém? Porque ele diz que essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, ou seja, não só precisa existir, não é algo que eu faço somente uma vez na vida, não, é algo que eu vou cada vez mais, enquanto mais eu vou conhecendo da parte de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, essas coisas vão aumentando na minha vida. Eu vou me dedicando mais a essas coisas. Amém? E ele vai dizer no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Então veja, se você não quer ser um crente cego, se você não quer ser uma pessoa que não consegue enxergar as coisas de Deus, não consegue interpretar as coisas de Deus, o tempo kairós de Deus, e vive somente o tempo cronos, atordoado, deprimido, negativo, né, estressado, preocupado, isso não é vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E muitas pessoas não estão dependendo ou vivendo essa vida abundante porque elas querem que aconteça é, por acaso. Não. Se faz necessário que nós venhamos a reunir toda a nossa diligência. Amém? E associar a nossa fé esses comportamentos, essas virtudes. Ele diz assim: é, pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Verso 9. Então veja como é importante nós não nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Isso fala do nosso novo nascimento. Nós não podemos voltar às velhas práticas. Amém? Nós temos que desenvolver a nossa salvação com um santo temor, amém? Buscando a Deus diariamente, para que a gente não volte àqueles comportamentos de outrora, a andar na carne. Porque os que se inclinam para as coisas da carne vão colher corrupção e morte, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito vão colher vida e paz. Então, nós queremos vida e paz. Nós queremos vida abundante, mas isso não vai acontecer somente porque nós queremos, amém? Pedro diz aqui no verso 5, nós precisamos reunir toda a nossa diligência para associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Então, são essas coisas que nós vamos estar observando essa semana e estudando cada uma especificamente. Amém? Fique comigo,
Você vai estar aprendendo algumas coisas que talvez não sejam novas para você, outras talvez sejam novas, mas que você precisa começar a colocar em prática na sua vida para que a sua fé ela seja eficaz. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração na Casa do Oleiro a partir das 18 horas. Você é meu convidado. Convide também um amigo, seu familiar, para nós estarmos juntos aprendendo a respeito dessas verdades que nos faz desfrutar da vida abundante. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.